hoje nós vamos ver a terceira carta direcionada à igreja em Pérgamo. Antes, para você ter uma noção do que nós vimos semana passada, nós vimos sobre uma igreja nessa carta. Nós vamos ter só elogios por parte do nosso Senhor Jesus à igreja de Esmirna, que nós vimos semana passada. É uma igreja que nos mostra que o sofrimento é uma insígnia do crente, é uma marca do cristão. Nós vimos também que, apesar dela ser vista por todos como uma igreja pobre, aos olhos de Deus, ela desfrutava, de insondáveis riquezas. Ela era uma igreja rica aos olhos de Jesus. Nós vimos que é inevitável. Ser cristão é um chamado ao sofrimento. Porque um discípulo, ele não pode ser maior que o seu mestre. E Jesus, ele sofreu, e nós somos seus discípulos, então é um chamado a sofrer. Porém, nós não devemos evitar o sofrimento por meio de concessões, ou seja, nós não podemos barganhar o evangelho para que o sofrimento seja diminuído nas nossas vidas. E também nós vimos que nós devemos olhar para Cristo e os seus atributos para buscarmos força, consolo e aprendizado em meio a perseguições e dores. Então, se você não estava aqui conosco, convido você a assistir essa mensagem, está lá no nosso YouTube, você vai entender um pouco melhor essa questão aqui do sofrimento, das dores e das perseguições. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão. Te pedimos, ó Deus, que tire, Deus, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco e a nossa atenção da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, estarmos aqui com os nossos corações, ó Deus, sedentos por ouvir a Tua voz, ó Pai. Fale o nosso coração, transforme as nossas vidas, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Wagner, aumenta só um pouquinho, por favor. Vamos lá, então. Vamos ler? Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar, e os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você, e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Muito bem, meus irmãos. A cidade de Pérgamo, um pequeno resumo aqui para você entender e conhecer um pouco dessa cidade, que na carta aqui nós vemos como que Jesus, ao escrever essa carta, ele usa aqui de palavras fortes, né? Ele apresenta esse lugar, esse ambiente, essa cidade, como a cidade onde está o trono
de Satanás. É isso mesmo que você ouviu. No final do versículo 13, ele ainda vai dizer: o lugar de habitação de Satanás. Pérgamo é uma cidade cujo significado significa casado. É uma curiosidade interessante, talvez faça muito sentido com o que essa carta está nos transmitindo. Lembre-se que, ao mesmo tempo que é uma carta direcionada a essa cidade de Pérgamo, a igreja que está lá em Pérgamo, ela também, na sua totalidade, todas essas cartas, elas estão direcionadas a todas as igrejas de Cristo, né? E inclusive nós aqui, né? Nossa igreja local aqui. Pérgamo tinha um passado glorioso, ela era a cidade mais famosa ali da Ásia. Em algum momento ela se tornou até a capital da província romana da Ásia. Ela tinha um importante centro cultural, muito maior que Éfeso, maior do que Esmirna. Ela era famosa por ter uma biblioteca imensa, era a segunda maior biblioteca do mundo, só perdia para Alexandria. Tinha cerca de 200 mil pergaminhos. E pergaminho é uma palavra que se origina da palavra da cidade, Pérgamo. Antigamente se usava muito o papiro, né? O papiro, para quem não sabe, ele foi inventado lá no Egito. Aí um cara chamado... não anotei o nome dele, eu anotei. Eumenes, o nomezinho bonito. Rei de Pérgamo, ele resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. Então ele foi até lá, Alexandria, e contratou lá o cara que cuidava da biblioteca de Alexandria. Seu nome era Estofanes. Ele contratou esse cara e levou para Pérgamo. O Egito não gostou, o seu rei muito menos, daí embargou o envio de papiros para Pérgamo, impossibilitando o crescimento da biblioteca. Aí o que eles fizeram? Inventaram o pergaminho, né, que é muito mais avançado do que o papiro. O papiro ele é bem sensível, não sei se você já teve a oportunidade de pegar um papiro na mão. O pergaminho já é algo mais, é feito de couro, alisado, então ele é bem mais resistente. Pérgamo, ela se orgulhava, né, se gloriava dos seus conhecimentos e da sua cultura. Pérgamo era muito famosa pela sua cultura, né, e os seus centros culturais. Porém, assim como Éfeso e assim como Esmirna, o grande destaque aqui para essas cidades é a idolatria. E Pérgamo não é à toa que ela é chamada por Jesus como trono de Satanás. Pérgamo, ele era o centro do paganismo religioso. Em Pérgamo ficava um grande panteão, ou seja, havia vários altares destinados a vários deuses. No topo da Acrópole, ou seja, no lugar mais alto da cidade, havia um templo dedicado a Zeus, que também era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias, uma fumaça era levantada por conta de sacrifícios entregues e adoração entregue a Zeus. Pérgamo é conhecida também por um culto a Esculápio. Esculápio era visto como um deus salvador. Ele era visto também como o deus das curas. Ou melhor, o deus serpente das curas. Olha que interessante isso. Havia ali um colégio de sacerdotes muito grande. Era o maior santuário ali de sacerdotes, que era nada mais do que os primeiros médicos. E a sede era muito famosa, se localizava ali em Pérgamo. Vinham doentes do mundo inteiro procurando cura ali em Pérgamo. Porém, tanto a questão medicinal quanto a crendice, elas se misturavam. Então, as curas, muitas vezes, elas eram atribuídas ao deus Esculápio, né? Esse deus salvador.
que o símbolo do Esculápio era uma serpente, que em muitos consultórios você ainda vê, é o símbolo, né, da medicina ou do médico. Posso estar errado aqui agora. Então, jaleco, você pode ter visto isso em algum consultório médico. Interessante uma citação que eu peguei aqui, né? A antiga serpente assassina apresenta-se agora como uma serpente sedutora. Não esqueça disso. Éfeso não, Pérgamo, ganhou a concorrência com Éfeso e construiu o primeiro templo ao imperador como uma divindade. O primeiro templo erguido e dedicado a um imperador em vida. Ou seja, o anticristo, entenda como anticristo, tudo aquilo, ou todo aquele que pega para si a glória que deveria ser entregue somente a Deus. Ele é contrário a Jesus Cristo. Então era muito mais evidente você ver anticristos do que o próprio Senhor Cristo. E uma vez por ano, os súditos, eles deviam ir ao templo de César e queimar incenso e dizer: César é Senhor. Era obrigatório. Era um panteão, era uma cidade muito idólatra. Mas, porém, você poderia cultuar qualquer outro Deus, mas a lealdade, a primazia do louvor e da adoração deveria ser entregue a César. Bom, você pode pesquisar Pérgamo no Google, você vai ver todas essas referências aqui. Assim como nós temos conhecimento de como era a cidade de Pérgamo, o nosso Jesus Cristo, ele mostra que ele tinha conhecimento também desse ambiente aonde essa igreja estava situada. Nós vimos na igreja de Éfeso que o nosso Jesus, ele conhecia as obras dessa igreja. Nós vimos semana passada que o nosso Jesus conhecia a tribulação em que Esmirna estava ali recorrentemente ali lutando. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o nosso Deus, que caminha sobre a igreja, no meio da igreja, que tem domínio sobre todas as coisas, ele também conhece a tentação que assedia a igreja. Ele conhece o ambiente em que a igreja vive. Trono de Satanás. Eu não sei se você entendeu, vendo o contexto de Pérgamo, o porquê Jesus Cristo está se referindo a essa cidade como o trono de Satanás. Mas o que Jesus quis dizer com isso, talvez você possa estar se perguntando. Cristo está dizendo que qualquer lugar onde o homem é colocado em um pedestal, qualquer lugar onde o homem é venerado, qualquer lugar onde o homem é aplaudido como uma divindade, ali está o trono de Satanás. O humanismo idolátrico, ele é satânico, entenda isso. O nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. No meio da igreja, então, não há nenhum espaço para nenhuma projeção humana. O que Jesus com certeza pode estar nos dizendo aqui também é que qualquer ídolo criado, forjado pela mente humana, é um trono de Satanás. Embora todos nós sabemos que um ídolo ele não é nada. Ele é feito de madeira, gesso, prata, bronze, ouro. Ele tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem garganta, porém nós não ouvimos a sua voz. Os ídolos, eles não são nada. Mas o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer que por trás de todos os ídolos estão os demônios. O que Jesus está querendo dizer aqui, que quem inspira a idolatria é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. O texto de Coríntios, capítulo 10, do verso 19 ao 21, vai dizer assim, Paulo está falando aqui, portanto, que
eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Ou seja, as pessoas acham que estão tendo comunhão com Deus, mas na verdade, através da idolatria, elas estão tendo comunhão com os próprios demônios. É isso que Jesus está querendo dizer ao falar que essa cidade é um trono a Satanás. Meus irmãos, onde Deus vê um ambiente tenso e idólatra, Ele vai lá e planta uma igreja. E uma igreja, como nós vimos, é um contraste muito grande na forma com que a carta começa sendo escrita, porque logo no começo da carta, se você prestar atenção, nós vemos ali Jesus Cristo reconhecendo a fidelidade daquela igreja. Ele chega a citar ali um nome de um mártir, ou seja, de alguém que morreu, deu a vida pela igreja. Nós vimos esse exemplo semana passada na igreja em Esmirna, e nós voltamos a ver esse mesmo exemplo aqui. Nós vemos aqui que, por mais que essa igreja estivesse dentro de uma Babel, de uma pressão terrível aqui, religiosa, ela durante algum tempo, há traços aqui que ela manteve-se convicta na sua fé e nas suas convicções religiosas. Ela deve ter suportado aqui grandes provas de uma maneira extrema, que acabou ocasionando aqui a morte, o assassinato aqui de Antipas. Estudando um pouco da história segundo Tertuliano, você vai ver que Antipas ele era o pastor em Pérgamo. Você sabe como que Antipas morreu? Ele foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo até ficar vermelho. Dessa forma que esse homem morreu, um servo de Deus que foi sufocado e queimado. Mas o que acontece com essa igreja? Porque depois de reconhecer a fidelidade do seu servo, de reconhecer ali a fidelidade de um começo que parecia ser brilhante, há um contraste. Nós vemos aqui que Cristo ele começa a se dirigir com a igreja, começa ali com contudo, tenho contra você algumas queixas. Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Satanás, nós vimos semana passada que a tática usada por Satanás para enfrentar a igreja de Esmirna era o quê? A perseguição. Aqui ele muda a tática, ele viu que não estava dando certo, teve até mártir, ou talvez mártires ali, e ele parte para a sedução. Ele começa a seduzir essa igreja. E a proposta de Satanás é que tudo é a mesma coisa. Já vai pegando essa ideia que o texto começa a apresentar. O que Jesus contesta aqui é que alguns membros, alguns cristãos dessa igreja estavam abrindo a guarda, estavam cedendo diante da sedução e do engano religioso. Na mesma igreja, você tinha uns que permaneciam firmes e outros que estavam se desviando da verdade. Ou seja, estavam se conformando com uma vida e uma vida de prática e de entrega ao pecado. Jesus vai dizer aqui, você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Você, com certeza, talvez, você já deva ter ouvido falar em Balaão na Bíblia, né?
Balaão ele não é tanto conhecido pelo que ele fez. E isso tira o foco de uma coisa muito grave que ele fez. Não é à toa que ele é visto aqui como um ícone de uma doutrina muito perversa dentro da igreja. Balaão ele é conhecido pela sua mula. Sua mula. Todo mundo já ouviu falar que a mula de Balaão falou? Os moabitas, um povo inimigo do povo de Israel, e os midianitas se uniram e queriam destruir o povo de Deus. E aí o rei de Moabe, Balaque, foi em busca de Balaão, ouviu falar que ele era um vidente e tal. Eu vou resumir a história aqui, depois você vai com calma lá em Números, tá? Você vai ver toda essa história lá em Números a partir do capítulo 22. E ele vai até Balaão e ele quer contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel perdesse as batalhas contra Moabe e contra os midianitas. Quando Balaque chega para negociar com Balaão, Balaão fala assim: tá, não, beleza, mas me dá um dia, que eu vou perguntar ao Senhor, Deus, se eu devo fazer isso. Ele foi, entra em contato com Deus, pergunta: o que o senhor acha de eu amaldiçoar o seu próprio povo? Interessante, a audácia dele, né? A resposta foi óbvia. Ele falou: não, você pode até ir com eles, você pode estar no meio deles, porém, tudo que você for falar vai ser palavras que vão sair da minha boca e não da sua. Você não deve falar nada. Pelo contrário, você vai abençoar o meu povo. Você vai profetizar aquilo que eu tenho para o meu povo. O texto fala que Deus viu que em Balaão havia um coração perverso. Enquanto Balaão estava se dirigindo no caminho para encontrar com Balaque, ele colocou um anjo do Senhor no meio do caminho, com uma espada em mãos. Só que Balaão não enxergava esse anjo, mas a mula enxergava. E toda vez que o anjo se apresentava no meio do caminho, a mula desviava. E isso foi fazendo com que Balaão sempre fosse levado por um caminho estreito e ruim. Ele acabava se batendo as pernas, acabava sendo espremido nos muros. Ele ficou irritado com a mula até um ponto que a mula parou, não quis mais andar, se ajoelhou, mesmo ele estando em cima da mula. Balaão ficou bravo com a mula e fez o quê? Começou a bater na coitada da mula. Ele bateu tanto que Deus deu voz à mula. E a mula perguntou para Balaão: por que tu está me batendo, Balaão? Por quê? Bateu 3 vezes ainda, Balaão. Por que isso? Que maldade é essa no seu coração? 2 vezes esse diálogo acontece. Por isso que ele é famoso, porque a mula falou. Só que a história continua. Você vai ter vários momentos ali que Balaão se dirige ao povo de Moabe, se dirige ao rei de Moabe, abençoando o povo de Israel. Isso foi irritando o rei de Moabe, Balaque, foi irritando até o ponto que o rei falou assim: quer saber de uma coisa? Vai embora, segue a tua vida, a gente segue a nossa vida. E aí, se você for ver ali na leitura bíblica, até o subtítulo vai dizer: a última vez que Balaão falou. Aí parece que a história cessou. Aí quando segue a história, você vai ver que o povo de Israel, ele tropeça, ele cai. Sabe o que acontece? O povo, os homens de Israel, eles foram seduzidos por mulheres moabitas, que seduziram esses homens, firmaram matrimônio com esses homens e levaram a idolatria, o culto a outros deuses para dentro do povo de Israel. E isso acontece do nada, e você fica pensando: mas de onde? Por que acontece isso? E lá na frente, você vai ver que isso foi fruto de um conselho de Balaão a Balaque. Ou seja, Balaão ouviu a voz de Deus, sabia da vontade de Deus, mas mesmo assim ele resolveu se entregar ao outro Deus dele, um Deus que era muito superior à presença de Deus na vida dele, que era o dinheiro. Ele se corrompeu. E ele fala para Balaque o seguinte: se você quer
destruir o povo de Israel. Seduza o povo. Pegue algumas mulheres bonitas aí de Moabe, leve para dentro do povo. Seduza eles e leve a idolatria. Isso vai fazer com que o povo seja destruído e com que o povo enfraqueça. O que Jesus está dizendo é que no meio da igreja de Pérgamo, tinha alguns que estavam se entregando a essa doutrina de Balaão. Estavam levando a idolatria para dentro da igreja. Não só a idolatria, como também práticas, uma vida imoral. E os outros ficavam quietos. Os que não praticavam, em vez de confrontar, eles ficavam quietos como se estivessem conformados. Quer saber de uma coisa? Deixa eles viverem da forma que eles querem. A gente fica quietinho aqui. O pecado, meus irmãos, ele enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa, ou seja, separada para Deus, que busca a santidade de Deus. Sempre quando você vê a igreja tentando se misturar com as práticas do mundo, ou trazendo as práticas do mundo para dentro da igreja, vai dar muito ruim. Nós vamos ter um problema muito grande, como infelizmente nós já temos visto. O grande problema de Pérgamo é esse: a infidelidade de uns e o conformismo de outros. Todos aqui sabem que eu gosto muito de um texto, que eu tenho até na minha pulseirinha aqui. Todo ano eu prego esse texto na igreja. E esse texto está lá em Romanos 12, 2. Paulo escreve à igreja de Roma, e a ideia de Paulo aqui é a mesma coisa. Ele começa dizendo assim: não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, é a versão que você preferir, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que estava acontecendo lá em Roma, na igreja de Roma? A igreja estava se corrompendo, estava se conformando com a prática e a vivência, o estilo de vida vivido no mundo, e levando para dentro da igreja e tratando aquilo como algo normal. Eu vou seguir aqui para você entender mais. Eu peguei aqui um recorte de um livro de um cara chamado Grant Osborne, e ele fala algo aqui interessante, muito atual. Pesquisas têm demonstrado que, embora o evangelicalismo, palavrinha difícil, esteja hoje num dos mais elevados picos de popularidade da história, você sabia disso? Qualquer pesquisa mostra o crescimento dos evangélicos de uma maneira assim, absurda. Porém, ele segue. Raramente teve efeito tão insignificante sobre a sociedade quanto hoje. E, em geral, é difícil distinguir os cristãos dos não cristãos com base no seu estilo de vida e suas atitudes. As pesquisas mostram que os evangélicos estão crescendo, estão dominando, não sei o que. Mas quando você olha o estilo de vida dessa galera, você olha o mundo, você diz, irmãos, é a mesma coisa. Esse crescimento, ele é fake. Ele é só um número. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. E aí aparece outro personagem que nós já vimos nas primeiras cartas, na primeira carta em Éfeso, que eram os nicolaítas, que permeavam a igreja, levando heresias. E tinha um ensino muito parecido com Balaão. Olha aqui alguns resumos da doutrina dos nicolaítas, o que eles estavam pregando e ensinando dentro da igreja. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo era uma liberdade para o pecado. Ou seja, Cristo te fez livre para você pecar à vontade. Que estamos livres para viver uma vida sem freios, sem imposição de regras. É como se a graça de Deus fosse uma licença para a imoralidade
e a liberdade fosse uma licença para uma libertinagem. Ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Ensinavam que quanto mais você pecasse, maior era a graça que você recebia. Quanto mais se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Em vez de eles defenderem, fazerem apologia, né? Em vez de eles defenderem a Cristo, eles defendiam o pecado. Você tem que pecar, você tem que pecar, você não tem nada demais não. Eles deveriam se conformar com o mundo. Era isso que os nicolaítas pregavam dentro da igreja. É tudo igual. Não tem mais esse negócio de pecado, é tudo igual. Em ambas as cartas, Jesus deixa claro uma coisa. Ele odeia os nicolaítas e ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Preste atenção nos dias de hoje. Você já sabe o que aconteceu, o que acontecia lá em Pérgamo, quais eram as dificuldades da igreja. Nós precisamos entender uma coisa, aplicando para nós como igreja, para nós como cristãos. Nós vivemos um mundo onde você vê pastores e igrejas de inúmeras denominações e correntes, com ensinos muito contrários à palavra de Deus. Heresia pura, imoralidade, discursos imorais. É impressionante, cada vez mais que eu vejo assim, eu fico assustado, tamanha a cara de pau assim, de pregar algo que Cristo tanto condena na palavra. Você precisa entender, nós precisamos entender que o cristão, ele tem uma identidade. Nós somos chamados por Cristo. Não é à toa que a conversão, ela tem um símbolo, que é o nascer de novo. Quando nós encontramos com Cristo, a conversão nada mais é do que um novo nascimento de alguém que vivia para as paixões da carne, vivia para a imoralidade, vivia para o pecado, vivia contra Deus. De repente, Jesus entra na vida, muda a história, confronta o coração, transforma esse coração. Aí essa pessoa nasce de novo, ela tem uma nova vida. Qual é o sentido de alguém nascer de novo e viver a mesma vida de antes? Qual é a lógica disso? A vida do cristão, ela é diferente. Ela vai ser diferente. Eu não estou pregando aqui para você um legalismo de que a forma com que você se veste vai levar você para o céu. Não é isso. Mas o cristão, ele se veste, por exemplo, diferente do mundo. A nossa forma de viver, ela é diferente. A maneira de se vestir é diferente. É diferente. O cristão, ele não se veste da mesma maneira com que o mundo se veste. Você olha para a moda no mundo, é cada vez menos pano, mais mostrando o corpo, sedução. É assim. Você não sabe a dor de cabeça. Uma das maiores dores de cabeça que eu tinha quando eu trabalhava direto nos acampamentos, até hoje é assim, é quando chega os acampamentos de verão. Porque aí vem adolescente, jovem, discipulado de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é lugar. Aí às vezes brotava lá uma cidadã, um cidadão do nada, com uma vestimenta que você dizia assim, meu... Aí você ia conversar com o líder, com todo carinho, com toda delicadeza, e o líder falava assim, mas tem problema? Como assim tem problema, cara? Você não está vendo? Você não está vendo? A nossa maneira de viver. Os cristãos hoje cada vez mais estão entregues a uma vida material, materialista. É uma vida de consumo extremo, viciante. É um culto ao materialismo. Isso não são princípios cristãos. Olha para Jesus. Mas nós estamos sendo corrompidos. O mundo tem entrado dentro das nossas igrejas de uma maneira.
nem a honestidade, nem a palavra mais é algo visto. Até o enganar, até o mentir está sendo tolerado, já está sendo visto como algo normal. A infidelidade no casamento também. Não, quer saber uma coisa? Todo mundo vai trair, nem que seja alguma vez na vida. É normal, segue a vida do jeito que está e vai. Não sei se você sabe, mas até casamento aberto está entrando em algumas igrejas. Lembre-se do que significa a palavra Pérgamo. E Jesus está combatendo aqui a infidelidade para com ele. A gente tem visto cada vez mais a união de pessoas do mesmo sexo sendo visto como algo normal dentro da igreja. Algo que a palavra de Deus abomina. Questões de gênero estão sendo forçados goela abaixo. Goela abaixo. Quem define agora quem você é, a sua identidade, não é o que Deus fez. Deus criou homem e mulher. Não é o que a Bíblia diz sobre sexualidade. E sim o que você sente. Ou seja, você pode se sentir e se definir qualquer coisa. É isso que está sendo pregado, é isso que muitas igrejas estão cedendo. Namoros, relações sem compromissos estão cada vez mais depravadas no mundo. Na minha época, nossa, como isso mudou. Meu Deus do céu, como isso mudou. Na minha época já era um troço, era o ficar. Ficar quando entrou dentro das igrejas era... Rapaz, quando eu estava no seminário, fui fazer um trabalho numa comunidade lá, a gente trabalhava com alguns meninos que iam na igreja, meninos de igreja. Encontrava meninos de 12, 13 anos que já tinham uma vida sexual super ativa. Uma coisa mais normal do mundo. Primeira vez que eu ouvi isso, imagina um guri, que nem eu, de Livramento, interior do Rio Grande do Sul, foi no Rio de Janeiro e ouviu isso. Eu fiquei assustado. Isso, gente, olha, está passando o tempo já para mim. 10 anos atrás. Um adolescente, uma menina de 12 para 13 anos, que já tomava pílula, já com consentimento dos pais, tudo com uma coisa normal, e outros adolescentes meninos que tinham uma vida sexual ativa, assim, normal. E eu preocupado, a mensagem que eu estava levando para eles, gente, tem que cuidar para dar beijinho só depois. Inocência minha. Só que o que assusta é quando esse tipo de vida depravada, imoral, entra dentro da igreja e é visto não mais como um pecado, algo a ser trabalhado. Pornografia, ela é vista por muitos como algo natural na adolescência, até incentivada. Você sabe o que mais escraviza a humanidade, não só adolescentes, viu? Não importa a idade que você tenha. Até no meio dos idosos tem crescido de uma maneira assustadora. Sabe o que mais dá dinheiro no mundo hoje? Os sites que mais enriquecem. Sabe o que domina o mundo hoje? Se chama pornografia. Sabe qual é a droga que mais vicia hoje no mundo? Não é crack, não é maconha, é pornografia. Que pode ser acessada de qualquer celular. Músicas. A gente fala sempre do funk, né? O funk, meu Deus do céu, mas todas as músicas no Brasil hoje, na sua maioria, não vou generalizar, mas é um troço assim. Você já viu as letras? Já parou para prestar atenção? Não dá, né? Não dá? Porque é descarado. É um culto à imoralidade. É um culto à depravação. É um culto. Telas. O problema, gente, é quando a gente vive. O que é se conformar? Eu dou um exemplo já há 10 anos, eu dou o mesmo exemplo.
do que é o conformismo que Paulo fala, que Jesus está combatendo. Você lembra de uma propaganda? É uma propaganda da Pepsi, que eu nunca entendi essa propaganda. Nunca fez sentido para mim. Para mim é uma antipropaganda. Onde o garçom vai perguntar ali para as pessoas que estão na mesa o que elas querem beber. E aí as pessoas falam assim, nós queremos Coca-Cola. E aí o garçom fala assim, não tem Coca. Tem Pepsi. Pode ser? Aí as pessoas com aquele olhar triste, né? Pode. Eu nunca entendi essa propaganda. Conformismo é quando você aceita algo como normal, como natural. Você não se impõe, você não faz nenhuma questão de buscar aquilo que realmente vai fazer bem. Realmente, no nosso caso aqui, aquilo que vai agradar a Deus. Conformismo é quando você não luta mais com o pecado que bate à sua porta ou com o pecado que habita no seu coração. Pelo contrário, você trata o pecado como se fosse um animalzinho de estimação. Você dá comida para ele, faz com que ele cresça na tua vida. Isso é se conformar com o pecado. Quando nós nos conformamos como igreja, o pecado faça fazer parte da nossa vida de culto e liturgia. Nós olhamos para ele e ele já tá tão em casa. Ele já está tão atuante. Ele já está tão... sabe a pessoa que já se sente em casa, na sua casa? Chega em casa, tira os tênis, tira as meias, bota em cima da mesinha da sala, se espreguiça. E nós estamos ali, nossa, que legal, pecado aqui no nosso meio. Na nossa vida a mesma coisa. Nós nos conformamos e aceitamos como se fizesse parte das nossas vidas. Cristo, ele faz o diagnóstico e identifica a fonte do pecado, entenda isso. A fonte do pecado, capítulo 2, verso 13, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Satanás governava Pérgamo, era a fonte dos pecados, onde alguns dos membros ali haviam sucumbido. John Stott vai dizer que nós temos que esquecer, às vezes a gente acha que Satanás, o diabo, é aquela figura medieval lá, do cara vermelho com os chifrinhos, com um rabo, com uma capa. Gente, sabe o que a Bíblia fala sobre Satanás? Ela fala que ele é um ser espiritual inteligente, poderoso e desleal. Jesus chamou ele de príncipe desse mundo, Paulo chamou ele de potestade do ar. Ele tem um trono e um reino e um exército de espíritos malignos que estão aqui para dominar nesse mundo tenebroso. Pérgamo era um lugar sombrio. E o que Satanás faz na escuridão? O que ele faz na sombra? O que ele faz? Ele engana as pessoas. Pérgamo era uma confusão mental de heresia que estava entrando para dentro da igreja. Lembre-se, Satanás, ele odeia a luz. E Jesus é a luz do mundo que traz verdade. A luz nada mais é aquilo que mostra o que é verdadeiro, o que traz verdade sobre a nossa vida. Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele cega o entendimento dos descrentes. Ele instiga os homens a pecar e induz ao erro. Às vezes a gente acha que ele é um personagem lá medieval. Às vezes a gente olha aqui para o Apocalipse e pela linguagem, pelo estilo de escrita, então a gente acha que é um conto aqui. É uma história. Jesus está falando de cidades reais. Jesus está falando de igrejas reais. Jesus está falando de vidas reais. Ele está falando conosco aqui. Ele está falando com cada um de nós.
Não só nós como igreja, mas nós como discípulos, como cristãos. Se liga. Se liga que tem alguém nesse mundo. Tiago vai falar que Deus nos prova para que a fé nele cresça e amadureça. Mas Satanás tenta com o objetivo de nos destruir. Se liga. E ele é audacioso, ele é sem vergonha, ele é desleal. Às vezes a gente acha que ele vai entrar na nossa vida de chifre vermelho. Não. Ele seduziu o povo de Israel. Ele seduziu cristãos dessa igreja. E ele age nesse mundo da mesma maneira. Que a gente possa pedir a Deus para sondar o nosso coração. Que nós possamos revisitar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso coração, para ver onde é que o nosso coração está colocando louvor, está colocando adoração. Aonde nós estamos pecando. Lembre-se, o pecado nos segue de tal maneira que nós olhamos e não vemos. Achamos que está tudo normal, está tudo normal. Lembre-se, todos nós lutamos contra o pecado. Se você está aí sentado e achando assim, hoje não é para mim. Eu não tenho nenhum pecado ultimamente. É um forte indício aí para você se preocupar muito, se entregar logo a Deus, pedir que Deus sonhe teu coração. Porque tenha certeza de uma coisa, pecado tem. Só que você esqueceu dele ou não está nem vendo mais ele. E aí ele está se criando. E você deveria estar de joelho lutando. E aqui nós caminhamos para o final. Cristo sonda a igreja e julga os que se rendem ao pecado. Jesus exorta essa igreja ao arrependimento. Jesus está dizendo para essa igreja que o negócio é o seguinte: vocês precisam expulsar o pecado no meio de vocês. Nada de conformismo. Aqui, os dois lados estão errados, tanto aqueles que se renderam à infidelidade, quanto aqueles que se conformaram com o erro. Os dois aqui estão errados. Um está pecando adoidado, o outro está tolerante. Jesus aqui ele apresenta uma das figuras que ele define ali no começo da carta. Ele mostra aqui que a sua arma, a arma que ele destrói os seus inimigos, a sua poderosa arma, é a espada que sai da sua boca. É a única arma que o nosso Deus carrega. É a arma, meus irmãos, que na segunda vinda, quando ele vier buscar a sua igreja, vai ser a arma com que ele vai julgar todo o mundo. A espada nada mais é do que a palavra de Deus. A mesma palavra que quando você ouve e se arrepende, que você crê em Jesus e se arrepende, ou seja, a mesma palavra que você que é salvo, é a mesma palavra que vai condenar o ímpio no dia do juízo. Aí ela se transforma num juiz. Aí ela se transforma na espada de um carrasco. Jesus vai vir. E ele vai trazer o seu juízo. Para nós, para você e eu que creem em Jesus, que são crentes que em meio a sofrimento, em meio a perseguição, em meio a arrependimento, creem no Senhor Jesus Cristo, ele traz aqui uma linguagem muito interessante. Ele diz que os vencedores comerão do maná escondido. Você lembra da história do maná? O fato do maná? O povo foi alimentado durante 40 anos com o maná que caía do céu. Todo dia, numa determinada hora, Deus fazia chover o maná, a comida vinda do céu. Quando cessou o maná, quando terminou o maná, ele mesmo disse para o povo recolher alguns manás, colocar dentro de um vaso, e esse vaso ficou guardado dentro da Arca da Aliança durante muito tempo.
era conhecido como o maná escondido. Você deve estar pensando aí, né? Não quer dizer que a gente vai comer esse maná guardado dentro desse vaso, hein? Não, é algo muito melhor. Lembre-se da simbologia. Receber o maná escondido, meus irmãos, é desfrutar das bênçãos da volta de Cristo. Está apontando para o banquete permanente e eterno que nós teremos no céu. Hoje nós vamos ter que rejeitar esse luxo de comidas idólatras dessa vida, mas lembre-se, para os crentes verdadeiros, Deus estará nos servindo no céu as iguarias do céu. Irmãos, lembre-se, aqui nós temos que ter uma vida diferente, conforme a vontade de Deus. Nós não podemos nos render a banquetes entregue a ídolos. O próprio Jesus, ele se apresenta como o pão que desceu do céu. O texto também fala que nós vamos ganhar uma pedrinha branca. Aqui as possibilidades aumentam mais da referência original. Eu separei duas aqui, que acredita que sejam a inspiração dessas pedrinhas aqui. O significado final é o mesmo. A pedrinha ela era usada nos julgamentos. Então, para definir ali se o réu ele ia ser absolvido ou não do julgamento, os jurados ali eles pegavam uma pedrinha branca em caso de absolvição e botavam dentro de uma caixa. No final era contado ali. E se a maioria das pedras fossem branquinhas, aquele réu era declarado justo, ele era declarado inocente. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. É a absolvição dos nossos pecados. É a absolvição de uma condenação eterna. A outra referência, achei muito interessante também, ela era o bilhete para você entrar nos festivais públicos. Você pagava o ingresso, sei lá, de alguma forma lá, mas para você entrar dentro de um festival, você tinha que apresentar uma pedrinha branca. E o interessante é que se você fosse um vitorioso nos jogos, você entregava a pedrinha branca e você tinha um acesso livre aos desfrutes ali do banquete, tudo aquilo que era servido ali. A branquinha branca, a pedrinha branca, ela aponta, né, para o símbolo que nós temos um livre acesso no lar celestial. Todo aquele que nele crê, todo aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus, viverá para sempre com o nosso Cristo Jesus. Ele fala ali também que nós vamos ganhar um novo nome. A ideia é que ou nós seremos rebatizados quando entrarmos no céu, ou compreenderemos na sua essência o nome de Jesus Cristo. Porque no céu, meus irmãos, toda dor, todo sofrimento irá terminar. E nós veremos o nosso Deus face a face. É isso que importa. É isso que importa. Os verdadeiros cristãos irão perseverar até o fim. E enquanto esse fim não chega, nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. De que maneira nós temos nos preparado para a vinda de Jesus? Qual é o estilo de vida que nós estamos levando nesse mundo? A quem está sendo entregue o nosso louvor e a nossa adoração? Eu não quero que você saia daqui totalmente deprimido ou triste por estar vivendo talvez uma vida que não agrade a Deus. Deus nos dá a oportunidade, quando Ele prega a sua palavra a nós,
para nós olharmos, ouvirmos a sua voz e termos uma oportunidade de obedecermos. Vocês repararam que Cristo, por mais que essa igreja estivesse num lugar terrível, e a prática de moralidade dentro dessa igreja estava terrível, Deus dá a oportunidade do arrependimento. Deus, Ele estende a sua mão a nós. Estende a sua mão a nós. Nos convida a ter uma vida que agrade a Ele. Uma vida que seja uma vida dedicada a Ele. E que Deus nos fortaleça, meus irmãos. Eu tenho certeza que, com certeza, essa cidade aqui era infinitamente mais perigosa e terrível do que a nossa. Porém, nós vivemos tempos ruins, aonde Satanás ele se atualiza. E a forma com que nós somos atacados é uma maneira muito, como eu falei aqui, é uma maneira muito perspicaz. Nós achamos que está tudo normal, que está tudo natural. E, na verdade, nós estamos nos corrompendo. Nós possamos pedir a Deus que sonde o nosso coração, que fortaleça a nossa fé, que os nossos olhos possam estar atentos à sua palavra, atentos à sua voz. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Mas para conhecer a voz do seu pastor, a sua ovelha precisa estar o quê? Íntima desse pastor. Nós possamos ter uma vida íntima de Jesus. Que dia a dia nós possamos conhecer cada vez mais o nosso Deus. Sabermos a sua vontade, sabermos aquilo que Ele espera de nós. Que Ele possa forjar em cada um de nós o seu caráter e a sua vontade. Amém? Vamos orar?